Você sabia que tem um versículo esquecido na Bíblia que pode acabar com a sua procrastinação? Esse versículo está escrito em Provérbios, capítulo 6, versículos 9 ao 11. Diz o seguinte: Ó preguiçoso, até quando ficará ajeitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco de sono, um pouco tosquenejando, um pouco encruzando as mãos para estar deitado. Assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Este versículo é esquecido por muitos, e a essência deste versículo é evitar a procrastinação, que está diretamente ligada e relacionada com a preguiça. Se a gente for tentar compreender mais profundamente e aplicar estes versículos à nossa vida cotidiana, podemos nos perguntar o que seria o sono neste versículo? O que seria estar deitado? Quando fala aqui no primeiro versículo, ó preguiçoso, até quando ficará ajeitado? Quando te levantarás do teu sono? Eu tenho certeza que você, em algum momento, já se pegou despertando enquanto você estava rolando os vídeos, os Reels do TikTok, do Instagram, e de repente você despertou e percebeu às vezes que se passaram vários minutos ou até horas e que você não fez o que deveria fazer e que você estava procrastinando. O que é a procrastinação, que está diretamente relacionado com a preguiça? Procrastinação é o ato de não fazer o que se deve fazer quando era preciso se fazer aquela atividade. E, em vez de fazer o que você deveria fazer, você prefere o prazer imediato. Basicamente, a grosso modo, seria isso procrastinação. Nós temos mecanismos de hormônios no cérebro que guiam muitas das vezes as nossas escolhas, as nossas decisões e os nossos atos e hábitos cotidianos. Cada vídeo que a gente assiste, por exemplo, um Reel, cada vídeo que a gente assiste no YouTube, ou no Instagram, ou no TikTok, que é de um assunto do nosso interesse, aquele vídeo, no momento em que estamos assistindo, faz o cérebro produzir o hormônio da dopamina, que é um neurotransmissor que produz o prazer, da busca pelo prazer. Então esse hormônio é produzido e muitos de nós estamos viciados em dopamina. E é por isso que se torna tão difícil vencer este hábito, o vício de ficar por várias horas nas redes sociais, apenas consumindo e consumindo e consumindo, às vezes conteúdo que não agregam em nada na nossa vida. E isso se torna uma procrastinação, se torna uma fuga do nosso dever, se torna uma fuga para que nós não façamos o que nós deveríamos fazer durante o dia, durante a semana. Então, isso seria basicamente o que o provérbio fala aqui de estar deitado, da ação de estar deitado, ou do sono. Seria um estado em que você está no flow ali do prazer, que vendo um vídeo que você gosta, assistindo os reels ali freneticamente, um atrás do outro, você está no sono. Quando você volta a si, esse é o despertar. Do mesmo modo, estar deitado é estar inerte, é estar sem ação para o que você deveria fazer. Compreendido? Estar sem ação, estar inerte, sem movimento para o que você deveria fazer. Isso seria estar deitado, aqui na nossa interpretação, aplicando na nossa vida cotidiana. E o versículo segue dizendo o seguinte: um pouco de sono, um pouco tosquenejando, um pouco encruzando as mãos para estar deitado, ou seja, um pouco de sono, um pouco de cochilo, um pouco de... é só um descanso, vou só descansar aqui, cruzar as mãos. É só um videozinho aqui, eu vou só ver alguns minutos aqui de Reels para eu relaxar. E o que é que ele diz?
Assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. O que é, aqui aplicando a nossa vida cotidiana, o que seria essa pobreza que vem como um ladrão e essa necessidade que vem como um homem armado? A pobreza, entendam, se refere no sentido amplo, né? Você deve entender a pobreza aqui nesse caso no sentido amplo. Não apenas a pobreza financeira, que certamente é uma delas, mas também a pobreza do conhecimento, ou seja, a ignorância, ser ignorante, né? A pobreza espiritual, e ela vem como um ladrão, no momento que você menos espera, sorrateiramente. De repente, aparece. E a necessidade como um homem armado. Um homem armado, você pode compreender algo difícil de ser resistido, algo difícil de vencer. Você começa vendo alguns minutinhos de vídeo e continua aqui, um pouco cruzando as mãos, um pouco de cochilo, um pouco de sono. E quando vê, a necessidade aparece como um homem armado. Aparece um vício e você se viciou já naquele conteúdo e agora você passa não mais alguns minutos, mas você passa horas e horas vendo esses conteúdos e aí se torna mais difícil de vencer, né, o vício nas redes sociais, o vício em dopamina, certo? Então isso que esses versículos querem mostrar para a gente, né? E esses versículos, se compreendido dessa forma, profundamente, ele, apesar de ser uma acusação, né, de mostrar o problema, você entende ele também como um chamado, né? Se você está deitado, se você está tosquenejando, está no sono, qual que é o chamado? E o chamado é para se levantar do sono, da procrastinação, da preguiça, né? É para se levantar do sono de não fazer o que se deve fazer. E uma das formas de fazer isso, né, de se levantar, é um dos hábitos que é citado no livro, nós vamos falar futuramente, que é isso aqui, A Educação da Vontade, do escritor francês Jules Payot. Ele cita várias formas aqui de educar a vontade, mas nós vamos falar nesse vídeo especificamente apenas de uma delas. É um dos hábitos mais viáveis de se fazer e que pode ajudar a fortalecer a vontade. Mas por que fortalecer a vontade? Porque quando nós nos viciamos no prazer imediato, né, na dopamina, isso causa um efeito no cérebro, que é na região pré-frontal do cérebro, que é responsável pela tomada de decisões, pela força de vontade. Isso acaba enfraquecendo a nossa vontade, quando nós nos viciamos. E se você perceber, há uma semelhança aqui com o que fala no versículo, né? A tua necessidade sobrevirá como um homem armado, um homem difícil de ser resistido, uma coisa difícil de vencer. Então, quando você se vicia, é difícil de vencer o vício, tá? Sobreveio a necessidade, sobreveio a pobreza como um homem armado, e agora é difícil de vencer, mas é possível vencer, né? Então, o chamado deste versículo é para se levantar do sono, e uma das respostas, uma das saídas, um dos modos como se faz isso, é fortalecendo a vontade, tá? Então, como se fortalece a vontade para se levantar do sono e vencer a preguiça e a procrastinação? Bem, uma das formas de fortalecer a vontade é fazendo coisas difíceis. Coisas, sabe, que você deve fazer, mas você não quer, e você faz isso conscientemente, se força a fazer isso conscientemente. Então você pode escolher uma ou mais atividades para fazer esse exercício, tá? Você deve fazer esse exercício constantemente. O quanto você conseguir encaixar na sua rotina, por exemplo. Quanto você ver que você consegue, tá? Quanto você vê que você é capaz de realizar. Então,
Vou citar aqui alguns exemplos, tá? Você pode estipular, por exemplo, o hábito de ler 1 hora por dia, 1 hora sem parar, né? 1 hora de concentração. Vai ser difícil? Vai. Talvez você não consiga nas primeiras vezes, pode ser que sim, pode ser que você não consiga, mas você se força a isso, tá? Então, pode escolher isso, pode também escolher um banho frio, principalmente se você mora no sul do Brasil aqui, né? Como eu moro aqui no Paraná. Então, você pode tomar banhos frios pela manhã, apesar de ser difícil, é algo que vai fortalecer sua vontade quando você encara e vence, tá? Você pode, por exemplo, colocar uma meta de não comer nada que tenha sabor doce durante um mês, né? Para quem é viciado em carboidratos, isso é muito difícil, tá? Fazer trabalhos domésticos todos os dias, aquele trabalho que às vezes você não gosta de fazer, às vezes lavar a louça do jantar ou do almoço todos os dias, se você não tem a obrigação, né, o dever de fazer, você pode colocar esse hábito, tá? Se você já faz, então você escolhe outra atividade, tá? E por fim, uma última atividade, né, que eu coloquei aqui para falar, é acordar cedo. Você estipular um horário para você acordar cedo que vai ser difícil para você. Você fala, eu já acordo às 7 da manhã, né, ou às 6 da manhã. Então você pode colocar, por exemplo, acordar às 5 todos os dias durante o mês. Então, estes hábitos são difíceis de ser criados, né? Essas atividades são difíceis de ser realizadas quando enfrentadas com coragem e com constância, né? Sem medo, fortalece a vontade. E quando você fortalece a sua vontade, você consegue tomar melhores decisões. Decisões que você realmente quer, sem ser influenciado tanto pela possibilidade de prazer imediato, né? Que dão, por exemplo, as redes sociais. A gente deu o exemplo das redes sociais, do TikTok, do Instagram, do YouTube, mas pode ser várias outras coisas que nos dão esse prazer imediato e que nos faz fugir do nosso dever, tá? Então, com a vontade fortalecida, nós conseguimos decidir com muito mais consciência. É uma decisão muito mais nossa, né? Muito menos influenciada pelo meio, muito menos influenciada pelos prazeres, pela busca pelo prazer, pela busca da dopamina, certo? Então, este é o vídeo de hoje. Espero que tenha te ajudado. Espero que este versículo bíblico, ou estes versículos bíblicos, tenham te ajudado, tenha te dado um chacoalhão, como deu em mim, como dá em várias pessoas, e que esse chacoalhão nos traga esse despertamento, para que nós busquemos o caminho de se levantar, né? De cair em si. E a partir disso, fugir da procrastinação, fugir da preguiça e buscar a diligência, buscar o trabalho, buscar o sacrifício com propósito. Se você gostou desse vídeo, se você conhecia este versículo, deixa aqui nos comentários, cite outros versículos relacionados a isso. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal para outros vídeos como este. Curta o vídeo e compartilhe com outras pessoas que precisam ouvir esse conteúdo. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.